Fala pessoal, tudo bem? Antes tarde do que nunca, né? Lembra que eu tinha prometido para vocês trazer alguma novidade, alguma coisa que ajudasse vocês nos estudos que se aproximam agora, principalmente Enem e os vestibulares? Bem, promessa e dívida, antes tarde do que nunca, estou eu aqui. Vou fazer uma retrospectiva, pessoal, dos principais fatos que marcaram as relações internacionais do Brasil no ano de 2019, certo? Eu trouxe alguns fatos bastante interessantes que marcam um distanciamento do Brasil com os demais países e uma aproximação principalmente com os Estados Unidos. O Brasil, historicamente, ele nunca deu prioridade nessas relações comerciais, tá? Nunca deu prioridade para um país, principalmente nesse momento em que a gente vê o Brasil dando atenção para os Estados Unidos, principalmente em função do governo atual. A gente tem um panorama atualmente em que a gente consegue perceber que as eleições nos Estados Unidos elas são bastante imprevisíveis. Nós não conseguimos prever se o Donald Trump vai de fato se reeleger ou se o candidato da oposição vai conseguir avançar. O que a gente tem hoje é as pesquisas, né, mostram que o candidato da oposição tem uma margem significativa de vantagem sobre o Donald Trump, muito em função das recentes atitudes, né, que ele tem tomado frente ao coronavírus. São no mínimo suspeitas, né, essas tomadas de decisões. Enfim, na última eleição aconteceu um panorama em que agora eu explico para vocês por que eu digo que é imprevisível. Porque nas eleições passadas, o Donald Trump ele não estava na frente nas pesquisas. No entanto, no dia das eleições, ele acabou vencendo. Então, a gente não pode pensar que a oposição vai tomar o poder, né, vai conseguir alcançar os seus resultados. Mas, enfim, pessoal, sobre as relações internacionais, à frente da pasta, hoje nós temos o chanceler que nunca antes esteve na frente comandando nenhuma embaixada, o Ernesto Araújo, e ele caiu de paraquedas, como alguns analistas falam, né, no Palácio do Planalto, lá no Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Internacionais. Mas vamos lá, por quê? Porque eu trouxe aqui alguns fatos que estão muito mais ligados ao atual presidente do que propriamente dito ao ministro Ernesto Araújo, tá? Que tem uma fala muito ideológica, né? Ele traz fortemente essa ideologia dele para o debate. Alguns acham que isso é válido, outros acham que isso pode causar danos à economia brasileira a médio e longo prazo, enfim, certo? Começamos por março, pessoal, tá? Porque janeiro e fevereiro era aquele momento de transição, não tinha ocorrido grandes eventos que mereçam um certo destaque, certo? Começamos então em março do ano de 2019, quando o atual presidente Jair Bolsonaro visita o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lá é feita uma série de troca de elogios entre ambas as partes, né? O Donald Trump até fala que o Bolsonaro é muito feliz em ser amigo dele, mas o fato é que o Brasil ele acaba, por exemplo, abrindo mão como que eu diria, dos seus benefícios, tá? Na Organização Mundial do Comércio, na OMC, em troca de uma eventual ajuda dos Estados Unidos para o ingresso do Brasil deixa eu lembrar, na OCDE, tá?
o que acontece é que logo em seguida tem uma carta de um assistente do presidente Donald Trump que diz que o Brasil não é prioridade para entrar na OCDE, e sim outros países como a Argentina. Ou seja, o que se dá a entender é que o Donald Trump ele faz essa jogada para o Brasil perder esses benefícios, né? Porque quais que são esses benefícios? É um estendimento no prazo, por exemplo, das negociações das dívidas, do pagamento de tarifas, enfim. O Brasil abre mão disso para a possibilidade de entrar na OCDE e até hoje não entra na OCDE. Esse é um ponto. O Brasil, ele cede a base de Alcântara, que se localiza lá no estado do Maranhão, para a utilização dos Estados Unidos. O Brasil, de fato, não utiliza muito aquela base, né? Mas, por a base de Alcântara se localizar num local próximo da linha do Equador, é um local muito requisitado, principalmente porque ali a quantidade de combustível utilizada é muito menor do que aquela base na Flórida que eles têm lá nos Estados Unidos. Então eles vêm aqui para o Brasil para fazer o lançamento dos seus foguetes, certo? Ultimamente, alguns meses atrás, o Brasil deu mais uma amostra de que está querendo aumentar os vínculos com os Estados Unidos e isentou os impostos tanto do trigo quanto do açúcar, do etanol norte-americano. Isso gerou descontentamento por parte dos agricultores brasileiros, porque se vende lá com um preço inferior do que nós temos aqui, o consumidor final acaba preferindo pagar menos, certo? Então isso gera problemas para a economia. Alguém pode dizer, professor, mas isso tem uma certa lógica, porque as pessoas preferem pagar menos. Sim, mas se as pessoas elas podem pagar menos, mas e o imposto que é gerado para fazer investimentos, essa redução ela é quase que insignificante, é 1-2 centavos no máximo que a gente vai pagar a menos. Só que para os grandes produtores aqui do Brasil é uma diferença muito significativa dessa perda de mercado, certo? Outro fato que o Brasil seguiu foi o voto favorável à continuação do embargo de Cuba. Vocês sabem que Cuba ela sofreu um embargo, né, desde o período da Guerra Fria, quando Cuba estava apoiando a União Soviética, e o Brasil foi um dos únicos países que votou junto com os Estados Unidos para que esse embargo continuasse, tá? Então isso mostra um grande alinhamento Brasil e Estados Unidos, tá? Nós veremos mais para frente que houve outros eventos que estão relacionados a essa relação, né? Estão atrelados a essa relação Brasil e Estados Unidos. Vem o mês de abril de 2019. O que acontece? Então o presidente, né, o nosso atual presidente, ele declara que quer transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso, no entanto, gera grandes problemas, porque vários países árabes dizem que vão retalhar essa ação se o governo de fato fizer a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, tá? O Brasil também tem uma relação com Israel, né, com o primeiro-ministro, o Netanyahu, e isso acaba desagradando vários outros países. Por quê? Isso a gente tem que fazer uma análise do ponto de vista econômico, né, das relações econômicas que o Brasil tem com Israel e com os demais países árabes, tá? A participação de Israel na economia, nas importações e exportações, o comércio nosso com Israel é muito pequeno, enquanto com os outros países árabes, que esses que falaram que iriam retalhar, ela é bastante expressiva, muito significativa. Então, por qual motivo que o Brasil faria isso? Tem um forte
uma forte ligação também com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos e a Guatemala foram os únicos países que se posicionaram a favor dessa transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Inclusive, esses dois países são os únicos que têm as embaixadas em Jerusalém e não em Tel Aviv, certo? Então é mais uma dessas atitudes que geram problemas. No entanto, o governo brasileiro ele acabou recuando, né, por questões econômicas, e colocou apenas uma secretaria, né, em Jerusalém, tá? Só para não desagradar o Netanyahu. Ele também visitou o Muro das Lamentações com o Netanyahu, algo que não é nem um pouco comum, não é típico, não é usual dos governos. Quando os governos brasileiros vão fazer uma visita lá, eles fazem sozinhos, não fazem acompanhado, porque isso dá uma outra conotação, né? Parece que o governo está apoiando aquele governo, no caso o Netanyahu, que é o primeiro-ministro atualmente de Israel. Pessoal, olha só, nós já estamos com 12 minutos e eu falei só de 2 meses, tá? Eu vou gravar outros vídeos, eu vou fracionar isso, porque senão vai ficar muito pesado, mas espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, eu peço que vocês falem. Peço também que vocês, caso queiram que eu fale sobre algum determinado assunto, vocês podem fazer a sugestão nos comentários do vídeo, certo? Um grande abraço para vocês, um grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.